Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sempre que alguém me faz uma pergunta que eu considero bastante interessante, e principalmente quando várias outras pessoas também fizeram o mesmo tipo de pergunta, eu sinto muita vontade de compartilhar isso com vocês. E é isso que eu quero fazer neste vídeo. E eu gosto quando as pessoas fazem perguntas que me surpreendem, porque isso me obriga a pesquisar mais, a refletir mais, e assim eu também aprendo mais. E a pergunta que me fizeram recentemente foi a seguinte: Dona Cida, tem como eu saber, através da numerologia cabalística, que tipo de pessoa eu fui na vida passada? Como foi a minha profissão, o meu relacionamento? E tem também como saber a respeito da vida futura? Bem, eu acho que a única forma de saber detalhes da vida passada é através da regressão. Mas a numerologia cabalística, ela traz informações que eu considero muito importantes a respeito da nossa conduta, das atitudes que a gente teve em vidas passadas e que pode estar influenciando a nossa vida atual. E nós podemos saber isso através das lições kármicas, das dívidas kármicas, das tendências ocultas. E também quando nós fazemos uma análise vocacional, nós conseguimos saber algumas experiências que nós já vivemos em vidas anteriores também. As lições kármicas, elas dizem respeito a aprendizados que a gente deveria ter feito, mas que a gente negligenciou. Então, são atitudes que nós tivemos que prejudicaram a nossa própria vida e a nossa própria evolução. Então, pode ser que uma pessoa ela tenha tido a oportunidade de aprender muitas coisas, de estudar, de evoluir, e ela não deu importância para isso. Pode ser que ela tenha negligenciado as responsabilidades familiares, pode ser que ela tenha tido muita oportunidade de lidar com muito dinheiro, de aprender a administrar a vida financeira, e ela negligenciou isso também. Então, ela traz isso como uma lição kármica. Agora, as dívidas kármicas são erros mais graves, erros que nós cometemos contra a vida. Pode ser que uma pessoa tenha tirado a própria vida, ou por causa de vícios, de algumas atitudes, ela tenha apressado a própria morte. Pode ser também que ela tenha tirado a vida de alguém, ou ter tido a oportunidade de salvar uma pessoa e não tê-lo feito. Todos esses são erros muito graves contra a vida. Mas existem outros erros que também são considerados muito graves e que vêm para esta vida como uma dívida kármica que a gente precisa resgatar, como roubar, fraudar, usar um cargo importante para poder desviar recursos financeiros de uma empresa ou de uma organização, permitir que alguém que é inocente pague por um erro que a gente cometeu, ou abusar da autoridade, usar de violência para poder subjugar alguém, como no caso da escravidão. Todos esses são erros muito graves, são dívidas kármicas muito sérias e que nós precisamos resgatar. Seja nesta vida, seja em outra, ela vai estar ali. Enquanto a gente não fizer esse resgate, ela não vai desaparecer. E as tendências ocultas, elas são vícios, são hábitos que a gente tinha numa vida anterior e que podemos repetir novamente nesta vida. Como, por exemplo, o hábito de mentir, o hábito de fingir, de caluniar, o hábito de viver às custas dos outros. Então são tendências que a gente traz nesta vida e que a gente pode, sem querer, repetir novamente e que nós precisamos levar a sério. Então é muito importante que a gente se autoconheça, que a gente perceba em nós se nós temos algumas tendências, né? Conhecer as nossas lições, as nossas dívidas, caso a gente tenha alguma dívida kármica também, é muito importante para que a gente possa fazer o melhor possível nesta vida aqui, para que a gente possa evoluir aqui nesta vida.
Porque enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não percebe o que a gente está fazendo de errado, a gente não consegue se corrigir, não é verdade? E quando a gente faz análise vocacional, nós conseguimos saber qual profissão que a gente já teve contato numa vida anterior. Isso não significa que a pessoa vai ter que exercer essa profissão, mas se ela ainda está indecisa, é muito interessante que quando ela faz análise vocacional e ela descobre que ela tem certas habilidades, que ela já teve contato com certo tipo de profissão, já é um começo para ela, né? Já dá para ela começar nessa profissão, porque ali ela vai ser bem-sucedida. E pode ser que nesta vida ela desenvolva essa mesma atividade, mas de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais profissional, com muito maior qualidade do que ela teve na vida anterior. Então é muito legal saber disso. Agora, se a gente quer mesmo saber mais detalhes, como por exemplo, saber se uma pessoa que a gente está convivendo nesta vida aqui, se a gente já conviveu com ela em vida passada, é muito importante que, em primeiro lugar, a gente entenda que existem leis divinas que precisam ser respeitadas. Porque todas as nossas memórias de vidas anteriores, elas foram reservadas dentro da parte inconsciente da nossa mente. Nós aprendemos que nós usamos 5% de forma consciente e 95% de forma inconsciente. Então, é nessa parte do inconsciente que estão guardadas todas as memórias das experiências, dos aprendizados, de tudo aquilo que a gente viveu, tanto desta mesma vida como de vidas anteriores. E se isso foi guardado, tem um bom motivo, não é verdade? Então, para acessar essas memórias, nós precisamos fazer isso com respeito. Quando um terapeuta ele sente que uma pessoa ela tem uma séria dificuldade para lidar com uma determinada situação nesta vida e ele entende que seria interessante ela fazer uma visita, digamos assim, relembrar alguma coisa que aconteceu numa vida anterior, isso precisa ser feito com a permissão dos seres superiores. Nós podemos chamar de mentores ou de anjo da guarda, anjo orientador, o guia espiritual. Então é preciso que esse ser espiritual que nos ajuda, que nos acompanha durante toda a nossa vida, que nos orienta, que nos protege o tempo todo, que ele faça o acompanhamento, que ele esteja junto com a gente, para que a gente consiga acessar aqueles acontecimentos, aquelas memórias que vão ajudar na evolução atual. A gente não deve fazer uma regressão apenas por curiosidade, mas tudo aquilo que a gente vê lá da vida passada, que seja para a nossa evolução atual, né? E a gente vê que realmente quando isso é feito, quando se pede a permissão, se pede a orientação de um ser superior para fazer essa regressão, então a pessoa acessa exatamente aquele momento lá na vida passada que está influenciando na vida atual e que pode ajudar essa pessoa a solucionar uma situação que está gerando dificuldade no momento. Então, o que é mais importante que nós temos é a vida atual. Então, quando nós falamos assim a respeito do futuro, né? Será que a numerologia pode falar alguma coisa a respeito do futuro? Ora, o futuro é o que nós estamos construindo hoje. São as nossas atitudes de agora. A forma como nós tratamos as pessoas, como nós tratamos as nossas responsabilidades, a ética, né? A nossa moral. É isso que vai definir a nossa vida futura.
Se nós agirmos de forma correta nesta vida aqui, se nós buscarmos a nossa evolução, o autoconhecimento, se nós procurarmos corrigir todas as atitudes que nós vamos percebendo que nós podemos melhorar e que nós estamos nos esforçando para melhorar, nós vamos adquirindo méritos. E através desses méritos é que nós poderemos, numa vida posterior, numa vida futura, escolher talvez o país onde nós desejamos nascer, a profissão que nós queremos exercer, até os nossos pais nós poderemos escolher. Mas para isso a gente tem que ter méritos, para que a gente não seja obrigado a nascer numa situação bastante complicada. Uma pessoa que está cometendo erros graves, que vão se transformar em dívidas kármicas, elas terão que nascer obrigatoriamente numa situação de dificuldade para que ela possa fazer esse resgate. Então, o mais importante que nós temos é a vida atual. Então, se a gente sentir vontade de saber algo a respeito de uma vida anterior, que a gente faça isso com respeito, para que a gente acesse aquelas memórias que vão nos ajudar a evoluir na vida atual. E esse tem que ser o objetivo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu agradeço por ter assistido, muito obrigada e até o próximo vídeo.